apesar dessa recente denúncia da PGR envolvendo ali o ex-presidente, Bolsonaro segue sendo muito bem avaliado nas pesquisas, foi o que a gente viu, né? Que agora também avaliam seus familiares, como o Eduardo, filho dele, e a própria ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O que a pesquisa diz, Henrique, sobre o futuro de Bolsonaro, segundo aí a sua leitura? Bom, Raquel, eu acho que o principal ponto dessa pesquisa é mostrar que sem o Lula é o governo e a esquerda, de modo geral, que vão ter problema nas eleições de 2026, e sem o Bolsonaro é a direita ou a extrema-direita que tem problema, já que não há um candidato natural e muito competitivo para concorrer contra o Lula. Sem o Bolsonaro, a gente viu que o Lula concentra uma boa parte das intenções de voto, né? Ali chegando a 30%, 31%, a depender de quem seja o candidato. Ronaldo Caiado, Romeu Zema, são nomes ainda pouco expressivos no cenário nacional. Aquele que ainda consegue se projetar um pouco mais é o Tarcísio, e ainda com um patamar muito abaixo daquilo que o Lula consegue num primeiro turno. No segundo turno já é outra disputa, e a gente viu que o cenário é muito equilibrado. O Lula atrás numericamente do Bolsonaro, atrás numericamente de outro nome, agora não lembro, e vencendo somente o Tarcísio de Freitas, mas também por uma diferença irrisória, ou seja, num segundo turno, a preço de hoje, ele teria muitas dificuldades para enfrentar qualquer candidato do campo da direita. E substituindo o Lula pelo Haddad não se fala, né? Eu acho que as dificuldades se projetam ainda mais, né? O Haddad não vence nenhum desses nomes. Então, fato é que a gente tem um cenário político ainda muito polarizado em torno das figuras do Lula e do Bolsonaro. Qual o grande problema para a direita? É que o Bolsonaro está inelegível, o Lula não, né? O Lula pode concorrer em 26, o Bolsonaro não pode, está impedido de disputar eleições até pelo menos 2030. Esse cenário não deve se reverter, pelo contrário, vai se agravar ainda mais com a denúncia que foi apresentada pela PGR, né? Até que ponto, por exemplo, o peso que essas denúncias têm, os crimes que vão sendo revelados vão respingar numa eventual candidato que tente capturar uma parte desse capital político do bolsonarismo, que é uma pergunta que a gente se faz, seja ele o Tarcísio de Freitas, seja Romeu Zema, não é? Hoje, por exemplo, o Tarcísio já volta a repetir que não vai ser candidato, obviamente que para ele é muito mais confortável disputar a reeleição ao governo de São Paulo, que é praticamente certa, do que entrar numa via assim que poderia ser embaraçosa para ele, não é? Seria muito arriscada uma disputa com o Lula, ainda que ele esteja hoje numa posição de maior fragilidade do que estava em 2022. Exato, Henrique. E também não foi colocado ali o cenário entre Lula e Flávio Bolsonaro, que também é uma possibilidade. Michele, né? Que não entrou na pesquisa. Então, enfim, são muitas dúvidas, muitos pontos de interrogação ali. E esse, Raquel, só um parênteses muito rápido, é um problema que não é trivial, entendeu? O Bolsonaro tem uma questão prática pela frente. Bom, quem vai ser meu candidato? Será que é o Tarcísio? Será que, se for o Tarcísio, eu consigo transmitir o capital político que eu tenho para ele? Ou será que eu vou gerar desgaste para uma candidatura do Tarcísio, né? A gente não sabe ainda quais são as respostas para essas perguntas, né?